Vamos falar um pouquinho primeiro do conceito, né? A gente está acostumado no nosso dia a dia a usar dispositivos computacionais, celulares, tablets, computadores, notebooks, né? Então a gente conhece bastante o que é um dispositivo computacional. Isso eu não vou tentar ficar chovendo no molhado, porque com vocês com certeza entendem disso muito bem. A questão, pessoal, é que quando a gente vai estudar esses outros dispositivos que a gente vai começar agora, a gente está falando de um outro tipo de computação, tá? É chamada computação física. Na computação física, a gente deixa aquele conceito virtual de colocar informações no computador manualmente, o usuário digita, ou fotografa, ou mexe o mouse, né? Informações virtuais. Essas informações são processadas pelo seu computador e devolvidas também de forma virtual, numa tela, com números, ou com texto, ou às vezes até com gráficos, com jogos, por exemplo. Você está simulando uma situação real. Você, na verdade, seu computador não está tendo contato nenhum com aquele mundo físico real que inspirou você. Se você vai desenhar, por exemplo, uma planta de uma construção, usando um software como o AutoCAD, por exemplo, você vai desenhar o prédio, desenhar a sala, a casa, de forma virtual na tela do seu computador. Depois você vai mandar imprimir, talvez, aquela planta para mandar lá para o arquiteto, para o engenheiro, e ele vai imprimir o resultado do processamento virtual que aconteceu no computador. Mas nem o seu computador viu lá o local, nem muito menos gerou alguma intervenção no local depois que ele fez o processamento. Ele fez todo o processamento de forma virtual. A maior parte dos dispositivos que nós temos e usamos trabalham assim, de forma virtual, reproduzindo coisas do mundo real de forma artificial e informando coisas também de forma artificial. A gente fica interagindo com uma máquina que, na prática, não tem contato com o mundo físico. Na computação física, isso é completamente diferente. Na computação física, você tem dispositivos que se conectam ao mundo real, ou seja, eles vão no mundo real pegar as informações, e que devolvem essas informações para o mundo real também diretamente. Às vezes sem intervenção nenhuma do usuário. Às vezes o usuário nem sabe que ali tem um dispositivo computacional. Eu gosto de citar o caso do Celta, aquele automóvel que vocês talvez conheçam, um automóvel antigo, já saiu de linha. Eu estou usando ele como exemplo justamente por isso, justamente pelo fato de ter saído de linha. O Celta é um carro antigo, né? Já entrou de linha e saiu há muitos anos atrás. Eu também estou citando um não muito antigo, porque para ver se vocês lembram dele. E eu tenho certeza que quem comprou o Celta lá em ano 2000, 2000 e pouco, nem sequer imaginava que aquele automóvel saía de fábrica com 3 computadores dentro dele, ajudando a controlar o sistema do automóvel. Então, o Celta, aquele carro antigo, tá? Ele já tinha 3 sistemas embarcados, computacionais, dentro dele, para ajudar a controlar, a operacionalizar dispositivo do automóvel, sem conhecimento do usuário. Então, o seu sistema embarcado lá do Celtinha, ele lia lá, por exemplo, os sensores de combustível e decidia como é que ele ia controlar a injeção de ar e combustível no motor para que o motor desse um maior rendimento consumindo a menor quantidade de combustível. É a chamada injeção eletrônica. O Celta já fazia isso. Hoje, imagine hoje os automóveis têm, às vezes, mais de uma dezena de computadores embutidos, todos eles sem intervenção humana, você nem toma conhecimento que eles estão lá, essa é a verdade. E eles têm atuação direta dentro do seu automóvel. Então, é preciso você ter um freio ABS, que é uma coisa que todos os automóveis mais novos têm, é obrigatório por lei, inclusive. Se você é necessário na emergência você frear o carro de vez, é o sistema de freio ABS que controla a parada das rodas, sem nenhuma intervenção sua. Ele detecta que naquela situação pode haver um deslizamento, uma derrapagem e um acidente, e com base nessa detecção, ele aciona os freios de forma compatível para evitar que seu carro se acidente. E tudo isso acontece sem intervenção do usuário, do motorista. O motorista nem sabe que aquele negócio está ali sendo controlado por um dispositivo computacional. Tá? Então,
Quando a gente fala de computação física, a gente fala desse tipo de computação, uma computação que pega informações direto lá no mundo real e devolve para o mundo real, algumas vezes, na maior parte das vezes, inclusive, sem intervenção de usuário. Tá? Então, esses sistemas de computação física, eles são interessantes que a gente vê de arquitetura de computadores, porque desenvolvimento de software, né, pessoal? Toda a área de análise de sistemas, de engenharia de software, de implementação, ela não está restrita aos computadores convencionais, não. Ela também pode estar sendo associada a um projeto que envolva robótica, que envolva automação industrial, que envolva sistemas embarcados, como acabei de citar. É importante que você saiba que isso existe. E eu aproveito para pegar esse tema e juntar ele com os conceitos que a gente viu em arquitetura de computadores. Tá? Então, a gente consegue juntar os conceitos de arquitetura de computadores, de organização, e também esse assunto, vamos dizer assim, novo, né? Em um tema que fica aí no final dessa disciplina. Tá? Esse dispositivo, voltando ao tema, esses dispositivos computacionais que fazem computação física, eles têm características bem diferentes de um computador convencional, tá? Bem diferentes. Quando você adquire um computador convencional, normalmente você está preocupado com coisas como performance, capacidade de armazenamento, eu diria mais, potência, né, para executar aquelas aplicações sofisticadas, fazer cálculos matemáticos rápidos, como no caso de um jogo, por exemplo. Enquanto que no sistema de computação física, as intenções são completamente diferentes. No sistema de computação física, normalmente você tem que ter um dispositivo que seja pequeno, não pode ser grande, tem que ser bem pequeno, tem que ter um consumo de energia mínimo, porque muitas vezes o sistema de embarcada ele funciona com pilhas pequenas, inclusive. Ele também precisa ter baixo custo, porque ele vai compor, né, um equipamento, um sistema, e ele não pode ser parte significativa do custo desse componente. E, portanto, normalmente são sistemas lentos, extremamente lentos, pequenos, consomem pouca energia, né, e com baixo custo. É bem diferente de um sistema computacional convencional. Tá? Esses sistemas eles têm diversas aplicações. Então, você tem, por exemplo, aplicações como segurança patrimonial. Então, você pode controlar sensores de presença para verificar se houve invasão em determinado local, ou sei lá, por um ladrão, né? Uma pessoa que está tentando invadir ali a residência da pessoa. Pode verificar, detectar abertura de janelas e portas. Pode fazer o oposto, ou seja, simular que tem uma pessoa naquele ambiente quando não tem, acender a luz, ligar o som, desligar o som, para quem está do lado de fora ter a impressão de que tem alguém naquela residência naquela hora, tá? Pode fazer o acionamento de alarme de uma forma bem inteligente, ou seja, ele pode criar um ambiente de segurança muito interessante para residências, escritórios, indústrias. Outra coisa que sistemas de computação física permitem é a automação. Eu dei como exemplo a automação residencial, mas vale também para a automação industrial, vale para aplicações automotivas, né, como eu citei o caso do Celta. O sistema de automação residencial pode controlar iluminação, sonorização, aquecedor, ar-condicionado, pode interagir por voz, você já deve ter visto aí por aí a Alexa, por exemplo, né? Você fala o nome dela, ela interpreta, até falei, não devia ter falado, porque tem uma aqui capaz de interagir aqui com a gente. Você fala o nome, ela interage com ela pode acionar coisas, pode analisar determinadas situações. Então, é muito comum também você ter interação por voz. E pode ter roteiros pré-programados. Por exemplo, você pode informar ela que você chegou em casa e a partir daquele momento ela vai executar uma série de atividades que devem ser executadas quando você chega em casa. Sei lá, acender a luz, ligar a televisão, acionar o ar-condicionado do quarto. Você pode fazer uma série de atividades, né, programadas pelo usuário. Isso torna o ambiente de casa, né, não só mais confortável, como muitas vezes mais econômico. Eu, por exemplo, aqui na minha residência, tenho um sistema desse para acionar as luzes do lado de fora. Então, todos os dias, meia hora depois do pôr do sol, ela espera o pôr do sol, né, consulta na internet que hora que o sol vai se pôr.
e espera meia hora depois do pôr do sol, porque até meia hora depois do pôr do sol ainda está claro, né? Não está escuro, não. A escuridão só vem depois. Então, depois de meia hora do pôr do sol, ela acende as luzes. E de manhã cedo é o contrário. O que é que o sistema faz? Ele apaga as luzes meia hora antes do nascer do sol. Com isso, eu reduzi o tempo que as luzes de casa ficam ligadas. Acabei com aquele negócio de esquecer de acender a luz ou esquecer de apagar, que era mais comum esquecer de apagar, de forma que acabei reduzindo minha conta de energia elétrica. Hoje em dia, eu controlo outras coisas, como, por exemplo, aparelho de ar-condicionado. Então, todo dia de manhã cedo, desligo o aparelho de ar-condicionado, sem a minha intervenção, e tomar outras atitudes que trouxeram redução de custo. A minha conta de energia elétrica ficou mais baixa, por conta do sistema de automação residencial. Além, é claro, de todo o conforto e das integrações interessantes que você pode fazer. E também da segurança patrimonial, se for o caso, né? Além disso, você tem aplicações de automação mais sofisticadas, por exemplo, nesse caso aqui, uma automação de uma bomba d'água em condomínio. Com isso, você pode evitar que ela queime, né? Danificar uma bomba d'água, normalmente vai gerar uma taxa extra no condomínio, um custo mais alto. E um sistema desses, com baixo custo, ele consegue verificar, por exemplo, se tem ar na tubulação, se a tensão elétrica que a prestador de serviço de energia elétrica está fornecendo está correta, se não está alta demais, verifica se não está esquentando, desliga também se estiver esquentando. E pode também acionar de forma a reduzir custo. Por exemplo, a energia elétrica normalmente era mais barata em alguns horários. De madrugada, por exemplo, a energia elétrica é muito mais barata do que, por exemplo, no início da noite. Então, se você quiser ligar a bomba d'água do condomínio para encher o tanque do prédio 3 horas da manhã, ao invés de encher o tanque do prédio durante o dia ou no final da noite, você pode programar, ela vai verificar o nível do tanque, se o nível do tanque precisar não estiver completamente cheio, pode aproveitar e encher nesse horário. Aí a conta de luz do condomínio vai cair. Ou seja, você tem aplicações de automação, veja, no caso de uma bomba. E eu estou falando dessa automação de uma bomba porque esse sistema todo é mais barato que a bomba. Os sistemas de computação física têm custo muito baixo. Tá? Outra aplicação é a robótica. Eu não estou falando daqueles robôs sofisticados, eu estou falando, por exemplo, de um aspirador de pó. Hoje a gente tem os robôs que fazem limpeza em casa, né? São aspiradores de pó sofisticados. Eles verificam o desenho da casa, os móveis que tem na casa, as interrupções que pode ter para ele não bater numa parede, para ele não cair de uma escada. E a partir dessa análise do ambiente, ele faz a limpeza. Volta para o ponto dele para carregar. Então, ele automatiza o processo de limpeza da casa de uma forma bem eficiente, né? E é um produto que está à venda aí em vários lugares. Não é um produto... Não é ficção científica, aquele negócio que um dia vai ter um robô em casa. Não, isso aí já tem muita gente que tem. É um robozinho que você... baseado em computação física, né? Que qualquer um pode ter em casa. Então, tem muitas aplicações, pessoal, para sistema de computação física, tá? Como é que se implementa o sistema de computação física? Agora começa a entrar na parte de arquitetura, né? Você tem lá quando você quer implementar uma aplicação no computador, você precisa comprar um computador, um notebook, em alguns casos um celular, instalar aquela aplicação e executar, não é isso? Quando você vai fazer uma implantação em computação física, há algumas diferenças. Para começar, normalmente você não usa um computador. O computador é um dispositivo muito caro, grande, né? Consome muita energia, e seria, na maior parte dos casos, seria inviável financeiramente você alocar um computador para cada atividade de computação física que você tiver na sua casa. Imagine, por exemplo, se para controlar a luz da minha casa eu tivesse que colocar um computador em cada uma das luzes lá de fora. Ia ser completamente inviável financeiramente falando, né? Então, sistemas de computação física se baseiam em dispositivos de baixo custo. E existe hoje em dia duas soluções. Uma das soluções são os chamados computadores de placa única, single board computers, né? Um dos dispositivos mais famosos no mercado dentro dessa categoria é o chamado Raspberry Pi. Não sei se você já ouviu falar. Raspberry Pi é um produto justamente dessa categoria aí. Em resumo, é um computador de porte muito pequeno, tá?
que não tem, você não instala nenhuma aplicação muito pesada nele, aplicação convencional você não instala, mas em compensação, para o processo de computação física, ele é muito sofisticado. Então você consegue, por exemplo, implementar sistemas de visão robótica, sistema de aprendizado de máquina, você consegue implementar funções computacionais complexas para o efeito de computação física. E, ao mesmo tempo, esses dispositivos, ao contrário dos computadores convencionais, eles oferecem várias portas de conexão. Então, você consegue ligar o sistema que aciona uma lâmpada, ou ligar o sistema que controla a temperatura de uma bomba. Seja lá o que você quiser ligar num Raspberry, você consegue ligar porque ele tem as portinhas para conexão. No seu computador, você não tem essas portas. Então, você tem dificuldade para fazer esse tipo de conexão usando um computador convencional. Por outro lado, os sistemas baseados em computadores de placa única, embora eles sejam bem mais baratos que um computador convencional, eles ainda têm um custo elevado. Então, normalmente, você só usa sistemas como esse Raspberry Pi quando você tem uma demanda de aplicações mais sofisticada. Você precisa colocar uma câmera, por exemplo, no seu robô, para que ele enxergue o que está na frente, analisar o que ele está vendo. Então, você precisa de uma aplicação um pouco mais sofisticada, vai precisar do Raspberry Pi. Agora, se você não precisar dessas aplicações mais sofisticadas, também outra coisa que ele faz também é a conexão com dispositivos convencionais, para botar um monitor de vídeo nele. Tem gente que compra o Raspberry Pi para usar como computador. Não é o ideal, tá? Sinceramente, não é mesmo. O computador é muito mais interessante de usar do que o Raspberry Pi. Mas tem gente que, né, distorce um pouquinho o conceito aí e compra o Raspberry Pi. Mas mais barato, né? O Raspberry Pi você compra lá por R$800, R$900. Mais barato que um computador convencional. Então tem gente que acha que aquilo ali resolve o problema do computador. Eu, pessoalmente, discordo, mas pode ser usado. Ele vai aceitar teclado, monitor de vídeo, essas coisas que o computador convencional aceita. Então, também tem essa vantagem. Se você precisar de uma interface com o ser humano, né, similar de um computador, um dispositivo desse vai oferecer. A outra solução, que é a disparada mais comum de todas, é você usar a chamada placa de protótipo. O que é uma placa de protótipo? Uma placa de protótipo ela é um equipamento, né, muito simples mesmo. Normalmente é uma placa de circuito impresso, a gente vai ver daqui a pouquinho a foto. Uma placa que tem um processador nessa placa, chamado microcontrolador. Tem um microcontrolador nessa placa. E tem a eletrônica acessória necessária para que você consiga ligar aquilo ali e funcione. Na verdade, a placa de protótipo ela surgiu como uma forma de popularizar os projetos de computação física. Então, aquilo que a gente viu em arquitetura, memória, né, periféricos, barramentos, CPU, você tem acesso direto mexendo numa placa de protótipo. Você vê esses dispositivos. No computador, você sabe que está lá dentro, mas a gente não manipula. Numa placa de protótipo, você manipula sim. Bom, agora, tem que lembrar que é um dispositivo de computação física. Então, vai ter várias vantagens, como custo muito baixo mesmo. Você compra a placa de protótipo com alguns acessórios por menos de R$100. Né? Comparado com o preço do computador, não dá nem para começar a comparar. Né? Além disso, você tem uma quantidade gigante de portas que você pode usar para conectar dispositivos diversos, ler temperatura, ver se a porta está aberta ou fechada, acender uma lâmpada, controlar a temperatura de um ar-condicionado. Você pode fazer muitas coisas com uma placa de protótipo. Por outro lado, como você precisa ter um equipamento de baixo custo, pequeno e que consuma muito pouco, você tem limitações gravíssimas de processamento. Então, por exemplo, você não tem sistema operacional. Você não vai instalar o Windows, não vai instalar nada. Né? Você vai ter só um processador e vai usar uma linguagem de programação, que a gente vai falar daqui a pouquinho como é que funciona, vai desenvolver um código, normalmente em C++. Esse código vai ser compilado, instalado nessa placa e vai rodar de acordo com o que você desenvolveu. Tá? Então, você consegue desenvolver uma aplicação, mas com limitações bem grandes em relação ao computador. Tá? O que mais que você tem numa placa de protótipo?
Você tendo uma placa de protótipo também, por conta também dessa limitação de custo, de tamanho, de consumo de energia, limitações nas especificações. Então, por exemplo, se você for olhar a memória RAM de uma placa, de um Arduino, por exemplo, que é o mais conhecido das placas, é o mais conhecido das placas de protótipo, a placa Arduino Uno, você tem uma memória RAM total de 2K. Para quem tem um computador com memória de 16 GB, chega a ser uma coisa absurda, né? Está falando de uma memória que é 8 milhões de vezes maior no seu computador do que numa placa de protótipo. Mas se vocês um dia decidirem seguir esse caminho aí da parte de automação, né, de computação física, etc., vão perceber que esses 2K são mais do que suficiente para a esmagadora maioria das aplicações. Você não precisa mais do que isso, não. Por quê? Porque não é uma aplicação convencional de computador. É uma aplicação para computação física. Ela é muito mais simples do que uma aplicação convencional. Aliás, é uma área, inclusive, que vocês podem até avaliar se é uma área interessante para vocês se desenvolverem, porque tem pouquíssima gente, pouca gente entende, né? O mercado está totalmente aberto e é menos complexa, pelo menos em termos de programação, é muito mais fácil programar um Arduino do que programar um computador. Não tem nem comparação, não tem nem como você começar a comparação, porque os recursos são muito mais simples e os programas, as demandas dos programas que você vai instalar são bem menores do que os programas que você instala no computador convencional. Então é um caminho interessante, né? Porque tem um mercado todo aberto e com complexidade menor, que também pode ser visto por vocês. Mas vamos adiante, vamos falar um pouquinho mais desse sistema. Existem, pessoal, diversas opções de placa de protótipo para o desenvolvimento de projetos de computação física. Diversas, tá? São diversas mesmo, muitas opções. Mas tem uma opção que foi, assim, posso dizer que foi a primeira opção a surgir no mercado, que ganhou uma proporção em termos de popularidade, que é uma coisa absurda. Se você for no YouTube, você praticamente tropeça nos vídeos falando desse dispositivo. É um negócio impressionante a quantidade de material que você encontra, não só no YouTube, como nas redes sociais, como na internet, livros, palestras, cursos. É impressionante a quantidade de referências disponíveis para esse item específico que eu coloquei aqui, que é chamado de Arduino Uno versão 3. O R3 é o Release Free, ou seja, versão 3. Tá? Esse é, com certeza, a placa de protótipo mais conhecida do mundo. E digo mais, se você quiser aprender alguma coisa, a ideia é começar com ela mesmo, porque você vai ter muito mais material, vai ter livro, vai ter curso, vai ter tutorial na internet, vai ter vídeo de pessoal fazendo tudo que você imaginar. Então, como tem essa facilidade de encontrar material, é um produto interessante para quem quer começar. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse dispositivo específico. Primeiro, como é que tudo começou, né? Até 2005, a computação física existia, mas era feita por gente especializada, que tinha que ser engenheiro eletrônico, né, para poder montar um sistema, porque você tinha que entender de processador, de hardware, você tinha que montar um circuito para poder fazer o que você queria. E isso limitava muito. Muito bom, Pedro, muito bom saber disso, muito bom. Então, quando você naquela época, né, antes de 2005, quando você queria fazer um projeto como esse, Pedro, você tinha que ser um técnico mesmo, tinha que entender de eletrônica, digital, microprocessador. Era um negócio bem complicado. E o que acontecia? Né? O pessoal de engenharia eletrônica, o pessoal que conhece eletrônica, muitas vezes não tem conhecimento de programação. Né? A programação para eles é uma coisa que para eles é um mistério. Da mesma forma que para a gente que trabalha com programação, o pessoal que trabalha com programação, a parte de eletrônica é um mistério. O Arduino Uno é um produto que permite juntar duas coisas, ou seja, uma pessoa que não tem praticamente nenhum conhecimento, né, de eletrônica, ele consegue. Beleza, beleza. Eu acompanhei um projeto, Pedro, na universidade, um trabalho de conclusão de curso, onde um aluno desenvolveu um sistema de controle para não era uma estufa, não é o contrário. Era um sistema de refrigeração para dar aquelas vacinas do Covid, para manter as vacinas íntegras com a temperatura fixa. Tá?
ele controlava a temperatura das câmaras frigoríficas. Então tem muita aplicação. Tem muita aplicações. Né? O limite é a sua imaginação. Mas voltando ao que eu estava explicando, com esse novo produto que não existia, as pessoas da área de TI, programadores, analistas de sistemas, passaram a ter a possibilidade de desenvolver projetos de computação física. Claro que tem que aprender algumas coisas a mais, óbvio, mas não é nada de outro mundo. A pessoa tem, com muita facilidade, usando um dispositivo como esse que está aí na tela, um Arduino Uno versão 3, tem muita facilidade para desenvolver projetos de computação física. E isso tudo começou com um grupo que acabou se transformando numa fundação, um grupo de estudos de uma universidade italiana, lá em 2005. Essa universidade criou um grupo chamado Grupo Arduino. O Grupo Arduino, ele acabou criando diversos produtos de hardware e software para a computação física. E o primeiro produto 1, daí vem o nome Arduino Uno, porque é italiano, né? O produto 1 do projeto Arduino, da Fundação Arduino, foi o Arduino Uno. Esse Arduino Uno foi lançado a versão 1, depois 2, aí chegou essa versão 3, que é essa que vocês estão vendo na foto, que é decididamente a mais popular do mundo, é o Arduino Uno versão 3. E, inclusive, lançou outro, né? Hoje o produto mais recente é o Arduino Uno versão 4, mas não chega nem aos pés em termos de popularidade e de documentação, tá? Quase ninguém usa. Existe o 4, mas quase ninguém usa. Então, o Arduino versão 3 é o produto mais popular, tá? E ele, como eu falei com vocês, ele é um dos produtos da Fundação Arduino. O nome Uno é porque foi o primeiro. Inclusive, existe também o Arduino Dui, que já saiu de linha, né? O Uno ficou porque foi um sucesso absurdo. E também outros produtos com outros nomes. Por exemplo, a Fundação Arduino tem uma solução similar a essa que vocês estão vendo aí na tela, que é o Arduino Leonardo. O Arduino Leonardo vem lá de Leonardo da Vinci, uma homenagem a Leonardo da Vinci. É um dispositivo similar a esse, mas que foi construído para arte. Então, para quem for produzir música, né, para quem for produzir sistemas multimídia, o Leonardo traz recursos especializados para esse tipo de trabalho. Na computação física, como eu falei, limite a sua imaginação. Você precisa, claro, adaptar aquela aplicação que você está pensando a um sistema como esse, a uma placa de protótipo, e provavelmente você vai precisar de sensores, de atuadores, etc., que você vai conectar esse dispositivo. Agora, óbvio, se você tem uma placa de protótipo com um número maior, por exemplo, de portas de conversão digital analógica, DAC, chama de Digital Analog Conversion, se você tiver mais porta DAC, você vai conseguir produzir música. Então, a depender do dispositivo, você tem uma maior facilidade para trabalhar com determinado tipo de aplicação do que com outro dispositivo. Mas eu vou focar no Arduino Uno versão 3, que é o mais conhecido, tá? Insisto que existem outros, tá? O Arduino Uno versão 3 é uma placa de protótipo, está aí na foto. Se vocês olharem aqui, ó, eu vou mostrar depois com mais detalhe, mas aqui está um microcontrolador. É como se fosse um microprocessador do seu computador, com algumas diferenças. O conceito é bem parecido. É um chip, né, que tem capacidade de processamento, porém, ele tem alguma diferença em relação ao microprocessador. Vamos falar um pouco mais daqui a pouquinho. E você vai ver também nessa placa de protótipo uma interface externa. Você tem aqui uma porta USB para você ligar o computador, você tem uma porta para fonte e tem aqui várias portinhas para você conectar os seus sensores e atuadores para controlar o mundo externo. Tá? Então, essa plaquinha ela vem pronta para que você conecte os dispositivos externamente a ele e funcione, sem precisar conhecer da eletrônica profundamente para fazer isso aí funcionar. Tá? Essa placa ela funciona com uma tensão de operação de 5 volts, você tem que ter uma fonte de 5 volts ou um conjunto de pilhas, né, que ofereça 5 volts. Ela tem 14 pinos de entrada e saída, veja só a quantidade, né? Você pode controlar 14 dispositivos ao mesmo tempo. 14 portas de entrada e saída,
Essas portas de entrada e saída podem ser usadas das formas mais diversas, mas eu garanto para vocês que esse número é bem grande para um projeto. Você pode fazer, por exemplo, um drone com um Arduino Uno facinho. Você pode criar um drone. E para controlar um drone, você tem um drone, tem 4 motores, não é isso? Tem sensor de aceleração, sensor de inclinação, acelerômetro, giroscópio. Essas coisas todas podem ser conectadas nessas portas que o Arduino Uno oferece. Então você tem 14 portas, dá para ligar um bocado de coisa, portas de entrada e saída digitais, sendo que dessas 14, 6 podem ser usadas para simular uma saída analógica. Esse PWM é modulação por largura de pulso. É uma sigla que significa que é uma porta digital que pode simular uma porta analógica, pode entregar para o lado de fora um sinal como se fosse um sinal analógico. Então, por exemplo, no caso do seu drone, com essa porta você consegue entregar uma alimentação variável para as hélices do drone. Com isso, você pode fazer o drone acelerar ou reduzir a velocidade de uma determinada hélice, e com isso, né, manter o equilíbrio, subir, descer, fazer curva, através do controle dessas hélices. Ele tem 6 saídas que podem ser usadas diretamente para isso. Além disso, ele tem 6 entradas analógicas. Aí já é entrada, você quer ler a temperatura, por exemplo, da sua bomba. Você bota um sensor de temperatura, conecta ele a uma dessas entradas analógicas, você vai saber exatamente quantos graus centígrados está a bomba. E em função da temperatura, vai tomar uma decisão de ligar a bomba, acionar um alarme, sei lá, reduzir a velocidade da bomba para diminuir a temperatura, para tomar uma ação em função da temperatura que foi medida. E para medir um valor analógico, como é a temperatura, você precisa de uma porta de entrada analógica. O Arduino oferece 6. Além disso, ele usa um processador, que é fabricado pela Micronet, né? É o ATmega 328P. Entenda a ATmega 328P como se fosse uma coisa similar a dizer, meu computador tem um i7 da Intel, eu tenho um i5. Quando você fala que tem um i7, quer dizer que você tem um processador Intel i7. No caso do Arduino Uno versão 3, você tem o processador ATmega 328P, que é esse processador aqui, ó. O ATmega 328P, esse processador, ele é chamado de microcontrolador, em vez de chamar de microprocessador. Por quê? Porque o microcontrolador ele tem um perfil bem diferente. Como eu falei para vocês, ele não precisa ser rápido, mas ele precisa ter muitas portas. Ele não precisa oferecer uma grande capacidade de armazenamento, mas ele tem que consumir pouca energia. Então, ele tem um perfil de fabricação diferente de um processador convencional. Então, você não ia querer colocar um i7 aí, porque você ia consumir uma energia tão absurda que não ia nem conseguir fazer o drone voar. Então, você teria que ter uma bateria maior do que a bateria para acionar os motores do drone só para alimentar o seu i7. Então, ia ser inviável. Tá? Ele não, o Arduino ia consumir muito menos. Então, você vai ter aí esse microcontrolador, vai ter um microprocessador por conta dessas demandas, tá? Outra característica do microcontrolador é que muitos dos chips que você tem no computador, você tem separados, no microcontrolador vem dentro. Por exemplo, a memória. No seu computador, a memória ela é espetada. Você compra os pentes de memória, espeta eles no slot do seu computador. No microcontrolador, não. A memória fica dentro do próprio microcontrolador. Aliás, esse é um dos motivos da memória ser pequena. Então, tem muito espaço aí dentro do microcontrolador para guardar a memória. Tá? Então, ele fica dentro do microcontrolador a memória. Falando em termos numéricos, o Arduino Uno, na versão 3, ele oferece 3 áreas de memória diferentes. Isso é uma coisa interessante, viu, pessoal? Porque computadores são baseados no conceito da máquina de von Neumann, e o conceito da máquina de von Neumann é ter apenas uma memória, um barramento de dados, um barramento de endereço, mas apenas uma memória. No caso do Arduino Uno e de todos os microcontroladores que estão no mercado hoje, você não usa o modelo de von Neumann, você usa o modelo de Harvard. No modelo de Harvard, você pode ter mais de uma memória. E é o caso do Arduino. Ele tem uma memória para dados, que é essa memória de 2K de RAM. Esse S é porque é a memória estática. É uma RAM mais rápida e melhor do que a memória do nosso computador, mas só tem 2K.
Ao mesmo tempo, ele tem de 32K de memória flash, que é aquela memória que a gente usa, por exemplo, no pendrive ou no SSD. Ele tem 32K para quê? Para armazenar os programas. Os programas do Arduino ficam armazenados na flash. E os dados, as variáveis, as ponteiros, as pilhas, os vetores, ficam todos na memória RAM. Então não pode ser muito grande, né? Porque a memória é pequenininha. E ainda tem uma memóriazinha de 1K que ele usa para guardar valores que precisam ser preservados. Então, como não tem um HD, nem SSD, ele grava as informações nesse memóriazinha aqui. O espaço é muito pequeno, né? 1K. Então, você tem que escolher com bastante carinho o que você quer guardar, né? Para guardar a informação que realmente seja importante, que não seja perdida, né? Porque a EEPROM, ao contrário da memória RAM, ela é uma memória não volátil. Você não apaga. Quando você desliga o Arduino, liga de novo, os dados estão lá. Bom, e como é que eu desenvolvo um código para esse negócio? Como é que eu desenvolvo um programa? Bom, primeiro você vai usar C++, antes de mais nada, tá? Você vai usar C++, não é o Java, que é a linguagem de programação mais usada, né? Agora, o Java é um C++ com um rejuvenescimento facial, né? Vamos dizer assim. Se você for olhar, a sintaxe é muito, mas muito parecida. Muito parecida. As instruções, os comandos matemáticos, os operadores matemáticos são os mesmos, o formato de escrita é o mesmo, tem todas aquelas operações de desvio condicional, incondicional, estrutura de repetição, tem for, tem if, tem o while, tem case, e ele é escrito exatamente da mesma forma que se escreve no computador, não tem diferença nenhuma. Então, um computador com Java. Então, o código que vocês eventualmente já fizeram em Java vai rodar aí, com alterações bem pequenas. Então, vocês não vão ter dificuldade se vocês vierem a desenvolver código para o Arduino, tá? É o C++. Esse ambiente de desenvolvimento, para fazer o código e tal, ele é um software gratuito, desenvolvido pela Fundação Arduino. Você pode baixar, sem problema nenhum. E ele está disponível para rodar em qualquer plataforma de computador. Você tem ele para o Windows, óbvio, tem ele para o macOS e tem ele para o Linux. São 3 versões diferentes da IDE, né, que você tem disponível lá no site da Fundação Arduino para baixar. Usando essa IDE, você vai escrever seu código em C++, vai compilar ele, e uma vez compilado, você vai transferir esse código para a placa Arduino Uno e executá-lo. Isso é importante, tá? A compilação feita para o Arduino Uno é como se fosse o desenvolvimento de um código para celular. Você desenvolve o código em um computador, depois transfere, depois de pronto, para dentro do celular. Não é isso? No caso do Arduino Uno, igualzinho. Você desenvolve no computador, depois transfere para dentro do Arduino Uno. Normalmente, os microcontroladores, de forma geral, não é só no caso do ATmega 328, não. Vale para qualquer microcontrolador. Normalmente, o desenvolvimento é baseado no chamado compilador cruzado, ou seja, um compilador que compila um código que vai rodar em outro computador, como acontece com celulares. Então, você vai compilar o código no seu computador para transferir ele para o Arduino Uno. Por outro lado, assim, você tem essa flexibilidade de escolher o sistema operacional do seu computador, seja ele qual for, você vai ter uma versão a trabalhar. Mas, por outro lado, você não tem nenhum suporte, zero suporte para dispositivos celulares e tablets. Então, você não vai poder desenvolver código no celular ou num tablet. Você vai ter que desenvolver em um computador, tá? Para poder carregar ele dentro de um Arduino Uno. Pessoal, me dê só um minutinho, pessoal, que deixa eu interromper só um instante. Ok, pessoal? Voltando então, esse é um resumo rápido do que é o Arduino Uno versão 3, que é, por outro lado, a placa de protótipo mais famosa, mais conhecida
mais documentada do mundo. Mas vamos adiante. Aqui é uma foto ampliada, né, da mesma placa, e eu vou usar essa foto para mostrar algumas partes para vocês, tá? Aqui está o microcontrolador ATmega 328P, é esse chip aqui, fica no meio da placa, tá? Algumas placas usam outro modelo de chip menorzinho, mas aí é o mesmo chip, só que construído com outro tipo de encapsulamento. Tá? Então vocês vão encontrar outras placas que são iguaizinhas e aqui no lugar desse chip tem outro. Esse chip maior tem uma vantagem, você consegue trocar ele quando ele queima, você tira ele e coloca outro não. Se queimar, é a placa toda que vai para o lixo. Você tirar é muito complicado. Financeiramente não vale a pena. Aqui eu tenho um chip controlador de USB, então você pode usar, como eu já falei, o Arduino Uno R3 conectado ao seu computador. Você vai precisar fazer isso de qualquer forma, por exemplo, para desenvolver o código. O código resolve no computador. E ele é conectado via porta USB para poder receber esse código. Mas não só isso. Você pode usar essa porta USB, por exemplo, para pegar emprestado o teclado e o monitor do seu computador e usar no Arduino. Então, se você quer digitar alguma coisa no Arduino Uno, ele não tem teclado. Mas você pode usar o teclado do computador se ele estiver conectado via USB. Você quer mostrar um resultado na tela. O Arduino não tem tela. Você pode pegar e emprestar a tela do seu computador, transferir usando essa porta USB que está aqui. Tá? O software vai permitir que você configure a tela do seu computador como se fosse um display, uma tela do Arduino Uno. Então, essa porta é uma porta de comunicação. Você pode usar ela para se comunicar com o computador que você tem. Seja ele o Windows, macOS ou Linux, tá? Outra coisa importante dessa placa de protótipo é um regulador de 5 volts. Por quê? Porque você pode alimentar o Arduino Uno com várias tensões elétricas, não precisa ser exatamente 5 volts. Você pode colocar uma pilha de 9 volts, por exemplo, aquela quadradinha. Você pode ligar ele numa fonte de 12 volts. Você pode escolher várias tensões possíveis para alimentar ele. Existe um limite, claro, máximo. Não se recomenda que nunca passe de 18 volts. O ideal é ficar mesmo na faixa de 12 no máximo. Mas, na prática, se você ligasse diretamente 9 volts no processador, ele ia queimar, porque ele foi feito para funcionar 5. Então, esse regulador faz isso. Ele recebe uma entrada de tensão alta e reduz para 5 volts. Essa entrada de tensão, normalmente, é por esse conector que está aqui. Ó. Eu coloco um eliminador de pilha, como aqueles que usavam antigamente para carregar aqueles celulares antigos. Você conecta o eliminador de pilha aqui e ele vai, através do regulador, fornecer os 5 volts para a placa de protótipo. Esqueci alguma coisa? Não. Acho que eu sei tudo, né? Bom, tem outras coisas, tá? Só para adiantar para vocês, você tem, por exemplo, uma coisa muito importante, são esses pinos aqui, ó. Esses pinos aqui de cima e daqui de baixo são as interfaces de entrada e saída do Arduino. Então, se você vai fazer um projeto qualquer, você vai querer, obviamente, ter acesso via essas portas, tá? Já falo um pouco mais delas daqui a pouquinho. Bom, as portas do Arduino Uno começam, então, pelas portas de alimentação elétrica, né? Você precisa alimentar o Arduino Uno para que ele funcione, ele precisa de energia. A alimentação elétrica ela pode ser feita de 3 formas. Você pode usar a porta USB, não é a forma mais adequada, mas pode, tá? Você pode usar a fonte de alimentação elétrica externa, que você vai botar um alimentador de pilha conectado aí, ou você pode alimentar ele diretamente aqui nessa entrada VI, colocar aqui o valor de 5 volts, ele vai funcionar como se fosse um dispositivo independente, tá? Nesse caso, tirando a porta USB, né, nesses 2 casos aqui, você pode operar ele independente do computador. É claro que antes você tem que ter desenvolvido o código, compilado e transferido para ele. Uma vez transferido o código para ele, ele vai funcionar sem precisar do computador para nada. Você não precisa do computador. Tá? Então, o drone, por exemplo, ele vai voar, não vai levar seu computador junto. Vai voar depois de um código que você carregou lá dentro. As portas analógicas são portas de saída. Só serve para você sair com a informação do Arduino Uno, né? Essa informação analógica.
São essas 6 portinhas aqui. Ou, desculpe, sair não. Pelo contrário. Só serve para você entrar com informações analógicas no Arduino. Então, funciona como entrada. São 6 portinhas. Você pode ter 6 entradas simultâneas no Arduino Uno. Então, você pode medir 6 valores diferentes: temperatura, pressão, tensão elétrica, corrente. Vai medir um bocado de coisa. Nossa, depende da sua imaginação. Você vai medir até 6 coisas simultaneamente usando essas portas aqui, que são portas de entrada. Deixa eu ver aqui. Bom, as outras portas, essas que ficam lá direito, que são as mais numerosas, são 14 portas digitais, que você usa para conectar dispositivos digitais. Uma chave liga e desliga, um LED que vai acender e apagar, um motor que você quer ligar ou desligar. A única questão é que tem que ser digital. Como é digital, só pode ser ligado ou desligado. Você não tem pontos intermediários. Para ter pontos intermediários, você tem que usar essas portinhas especiais aqui, ó. Essas que tem um tiozinho do lado, são 6 portas, e são as chamadas portas PWM. Aí você pode controlar a intensidade, embora seja uma porta digital. Mas vamos lá. Falando da parte de alimentação, a gente tem a entrada USB, que pode ser usada para comunicação com o computador, mas eventualmente pode ser usada para alimentação elétrica. Eu não recomendo, tá? Porta USB de computador não foi feita para alimentação elétrica. Ela foi feita para comunicação. Se você usa a porta USB para carregar celular, essas coisas do seu computador, eu deixo o aviso aqui, não recomendo, tá? A chance de dar problema é muito alta. E porém significa queimar seu computador, ou o seu celular, ou os dois. Então, carregar com o celular é no carregador. Não usa computador para isso, não. A mesma coisa aqui. Se você monta um projeto de automação, né, ou computação física de forma geral, que consome muita energia e tudo, e liga ele sem querer na conexão USB do seu computador, você vai forçar a porta USB a fornecer energia para aquele negócio. Pode ser que ela não suporte. Então, não recomendo. Tá? Para comunicação, não tem jeito. Você quer se comunicar, vai usar a porta USB. Vai transferir um código, usar o teclado, usar o vídeo, tudo bem. Mas não para você transferir código, tá? Ou, desculpa, você alimentar o equipamento, alimentar um drone, alimentar, sei lá, o que for, através dessa porta USB. Quando você precisar alimentar alguma coisa, né, de forma mais definitiva, você deve usar a fonte externa, então aquele pino VI que eu tinha comentado. Tá? Então você pode alimentar, que está vendo aqui, ó, entre 5 e 17 volts, mas não se recomenda usar mais de 12. Porque com mais de 12, esse cara aqui, o regulador, vai esquentar e tem chance de queimar. Vamos lá. A outra forma de você alimentar seu Arduino Uno é através da entrada VI, que essa entrada aqui aceita um valor de tensão de 5 volts apenas, e vai ser a entrada que você pode usar, por exemplo, imagine que você tenha um robô, alguma coisa um pouco mais sofisticada, você pode pegar a alimentação que vem do robô e usar para alimentar o Arduino Uno. Então, você pode alimentar o Arduino Uno com base em um outro equipamento que está com ele naquele ambiente. Tá? As outras coisas que você vai encontrar também referentes à alimentação são as portas 3,3 e 5 volts. Essas portas não são de entrada, são de saída. Felipe, o USB-C ele é compatível, sim, mas no caso do Arduino Uno versão 3, o conector é USB-A. Tá? Se você quiser usar o USB-C, você vai ter que ter um Arduino versão 4 e não mais a versão 3. Tá? Então, para você pegar o seu Arduino e usar ele para alimentar um dispositivo, você pode usar ele como fonte, ou seja, em vez de você injetar alimentação elétrica, ele solta. Eu vou dar um exemplo. Imagine que você está fazendo lá um drone, por exemplo, e esse drone precisa ler o giroscópio para saber se ele está na posição equilibrada, se ele não está inclinado. Precisa ler o giroscópio, tá? O giroscópio normalmente é uma plaquinha que você instala no drone e que mede os ângulos, né? Os 3 ângulos de inclinação. O X, quer dizer, o X, o Y e o Z, né? Então você precisa medir isso
e transferir para o seu processo, para o seu programa que está rodando no Arduino para tomar decisão. A plaquinha que faz essa medição é a plaquinha que você alimenta ela com 3,3 volts. Você tem duas opções. Ou você tem uma fonte de alimentação específica para a plaquinha, que vai ser complicado. Você tem um drone. Quanto menos coisa você tiver, melhor. Ou então você pode alimentar a plaquinha por aqui, ó, usando essa portinha de 3,3 do Arduino. Essa portinha de 3,3 do Arduino vai alimentar a sua placa do giroscópio, sem precisar ter uma segunda fonte. O próprio Arduino alimenta o que você quer. Claro que é uma limitação, né, de potência que você pode alimentar por aí, é bem pequena. A gente só consegue alimentar até 40 mAh, você não pode botar nada forte, não pode botar um motor, um LED de alta intensidade, nada que seja muito, consuma muita energia, pode ser alimentado por aqui, tá? Você corre o risco de danificar seu equipamento. Mas se a energia for de baixa potência, você consegue sim alimentar a partir dessas portas aqui, e é para isso que elas existem. Ok? Bom, as portas analógicas, como eu falei, são entradas que têm uma conversão, que a gente chama de conversão analógica digital. O que é isso? Você pega um sinal analógico qualquer na entrada, qualquer valor analógico, por exemplo, a temperatura da bomba. Você quer medir a temperatura da bomba para tomar uma decisão se vai desligar ou vai deixar ela ligada. Você vai colocar um sensor de temperatura na bomba. Esse sensor vai fornecer uma tensão elétrica variável. E essa tensão elétrica variável você vai colocar em uma dessas entradas aqui. Com base nessa tensão elétrica variável que você vai colocar aqui, o seu Arduino vai ler aquilo e vai chegar aqui a conclusão de que tensão elétrica é aquela, ou de que temperatura é aquela que está na bomba. E tomar uma decisão qualquer. Por exemplo, desligar a bomba antes que ela queime. Então ele pode ver a temperatura, não, está muito alta, eu vou desligar. Então, as portas analógicas servem para isso, para medir alguma coisa do lado de fora e converter isso em uma informação que o seu código vai usar para decidir. Tá? Então, as portas analógicas são portas sempre de entrada. O Arduino oferece 6 portas, sendo que cada uma dessas portas ela é capaz de ler um valor de tensão entre 0 e 5 volts, que é a tensão máxima do Arduino, convertendo essa tensão entre 0 e 5 volts para um número binário, variando de 0 a 1023. Ou seja, a entrada do Arduino Uno ela tem uma resolução, a gente chama de resolução, de 10 bits. Ou seja, você tem 10 bits para identificar a tensão. Como é 10 bits, 2 elevado à décima, 1024. Você tem 1024 valores, de 0 até 1023. Outra coisa que você pode fazer também aqui nas portas de alimentação, além da leitura do valor de tensão nas portas analógicas, você pode também transformar essas duas portinhas aqui, a A4 e a A5, de portas de entrada analógica para portas de rede. O padrão de redes I2C. O Arduino Uno, ele suporta esse padrão mundialmente conhecido, o I2C, é usado, por exemplo, dentro dos celulares, o I2C, para comunicação. Então, você pode usar essa rede para ligar, por exemplo, um dispositivo externo, para ligar uma outra entrada, para ligar uma outra saída, porque é uma rede. Então, só com esses 2 fios aí, você consegue ligar um bocado de gente, porque os 2 fios estão passando em todos os lugares. Tá? Então, você pode ativar as portas 4 e 5 como porta de rede. Se você fizer isso, automaticamente elas deixam de ser porta de leitura analógica e passam a ser porta de rede. Mas ainda ficam 4 que você pode usar para as outras atividades. A porta de rede, como eu falei, a I2C, ela permite que você ligue diversos dispositivos. Nesse exemplo aqui, eu tenho 3 dispositivos diferentes. Eu tenho um sensor, sei lá, um sensor de pressão, por exemplo. Tem um sensor de pressão. Você tem aqui um display de LCD. Você pode ter um displayzinho de LCD com vários dígitos. Você vai digitar lá ou vai ler, né? É como se fosse uma telinha que você pode conectar a essa porta. E, ao mesmo tempo, também tem um conversor analógico digital. Então, eu quero ler alguma coisa lá de fora, lá com mais resolução do que 10 bits. Você pode comprar um conversor de 24 bits, que seja. Ele vai ler esse valor e vai passar os 24 bits para o Arduino através da rede. Por isso que ele está aqui na rede. Né?
Então, esse conversor é um conversor mais sofisticado do que o conversor que vem dentro do próprio Arduino, e você pode conectar esse conversor mais sofisticado usando a rede. Ok, portas digitais. As portas digitais do Arduino, elas são 14. Tá? Então você pode, nessas portas, tanto ler um valor quanto escrever. Vale tanto para ler quanto para escrever. Você pode ler se a entrada é 0 ou 1, ou pode escrever 0 ou 1, que vai determinar se você vai ler ou vai escrever o seu código. No seu código você vai escrever o que, é que você quer fazer, se você quer escrever ou se você quer ler. Tá? E a partir daí ela vai se comportar conforme você codificou. Se ela se comportar como leitura, você vai ter que formar um valor qualquer do lado de fora, ele vai ler e usa essa informação para alguma coisa. Se você configurar como saída, o seu Arduino vai tomar uma decisão e, com base nessa decisão, ele vai acionar aquela saída ou não. Então, você pode ter dois tipos de ação aí, entrada ou saída. São 14 portas, eles têm muita entrada e saída. Agora, do mesmo jeito que nas portas de leitura analógica, você também tem limitação no que você... tem limitação, você tem a reutilização de porta para outras coisas. Por exemplo, as portas 0 e 1. As portas 0 e 1 podem ser usadas para leitura ou gravação, mas elas são tipicamente associadas à interface USB. É por aí que você tem a transmissão e a recepção de dados da porta USB. Então, se você não estiver usando a porta USB, você pode usar essas portas 0 e 1 de forma convencional. Se estiver usando, não pode, porque a porta USB usa elas. As portas 2 e 3 você usa para controlar rotinas de exceção, interrupção, por exemplo. Então, você quer controlar o seu robô, por exemplo, para quando ele tiver em desequilíbrio, for cair, ele tomar uma determinada atitude. Você pode medir aquela situação de desequilíbrio e colocar a saída aqui, ó, nas portas 2 e 3. Dessa forma, quando acontecer a situação de desequilíbrio, ele vai executar uma rotina que você associou ou a porta 2 ou a porta 3, ou então o seu GPS. O GPS não, o seu sensor, no caso, né? Ele vai ler e vai tomar uma decisão. Tem duas portas no Arduino Uno para fazer isso. Além disso, a gente tem as portas de 10 a 13, que podem ser usadas como uma segunda interface de rede. Além daquela interface de rede que eu mostrei nas portas analógicas, chamada interface I2C, você também tem essas interfaces aqui, que são chamadas interfaces SPI. A interface SPI e I2C são dois padrões diferentes de rede, que permitem mais ou menos as mesmas coisas, com algumas diferenças. Por exemplo, o SPI, ao invés de usar 2 fios, usa 4. O I2C admite uma velocidade, uma taxa de transferência de até 1 gigabit por segundo. O SPI admite taxa muito mais alta, de até 8 gigabit por segundo, mas usa 4 fios. Então, em função do que você vai fazer de comunicação, você pode querer usar essas portas SPI aqui. Uma dica, normalmente elas são usadas para dispositivos muito rápidos. Você quer ler um cartão de memória, você usa as portas SPI. Se você quer fazer uma leitura de uma posição de memória que já está no seu computador, etc., você usa as portas convencionais. Mesmo que você decida utilizar todas as portas que tem no ambiente digital para funções como essas, ainda vão sobrar, se você olhar aqui, ainda vão sobrar 6 portas. Você tem as portas de 4 a 9, que são portas que vão funcionar como entrada e saída convencionais digitais. Ela não tem outra função, não. Você pode controlar. E dessas, se você observar, 3 delas têm esse tiozinho aqui, ó. Se tiver o tiozinho, quer dizer que ela pode funcionar como porta PWM. Então, você pode acionar um motor, controlar a velocidade. Veja, resumindo, pessoal, o Arduino oferece uma quantidade de entradas e saídas muito grande, né? Que você pode fazer as mais diversas coisas. Aqui é só uma ilustração do PWM, né? Você tem uma saída que pode variar o pulso que sai, desde 0, como está aqui nesse desenho que ele fez antes, ou até 100%, você dá 100% de carga. Você pode controlar a velocidade do motor. Por exemplo, os carros elétricos têm suas rodas controladas por um sistema como esse, o sistema PWM. Claro que você não vai montar um carro elétrico com Arduino Uno, né? Isso é uma coisa um pouco mais sofisticada, mas que é possível você simular muita coisa no automóvel, O que mais, pessoal?
Aqui é o exemplo do uso das portas 0 e 1. Você pode usar as portas 0 e 1 para ligar dois Arduinos. Você pode fazer eles conversarem entre si para, sei lá, dividir uma tarefa mais complicada ou para transferir informação de um para o outro. Então, você pode usar as portas 0 e 1 para isso. As portas 2 e 3, como eu falei, são para sistema de defesa, né, através de interrupção. Aconteceu uma interrupção, você vai interromper o código que está sendo executado e vai executar aquela rotina específica. Então, aí você tem a possibilidade de implementar vários recursos de resposta rápida. Isso que está aqui, pessoal, é o desenho de dentro do Arduino Uno. Se você observar aqui, ó, nesse módulo aqui, deixa eu só ver uma coisa aqui, pessoal. Peraí, me deu um minutinho. Tá difícil de enxergar aqui. Deixa eu aumentar aqui. Ah, já sei, fui besteira. Peraí, desculpe. Besteira. Deixa eu compartilhar de novo. Nesse lado aqui nós temos o microcontrolador, até Mega 328P. Aqui está a parte da porta USB. Por que está esse desenho, aparece esse desenho complexo aqui que eu estou mostrando para vocês? É para vocês entenderem que o Arduino Uno ele é um circuito que alguém fez, né, o pessoal lá do fabricante, para facilitar a vida de quem é engenheiro de software, analista de sistemas, para não precisar entender isso aqui. Apenas conectar seu dispositivo nas portinhas e usar. Antes do surgimento do projeto Arduino, o cara tinha que desenhar esse negócio aqui, tem que entender como é que isso funcionava. Então é muito mais complicado. Hoje não. Hoje você ainda tem algum nível de complexidade, é claro, mas é muito menor do que era anteriormente. Então, como eu falei, aí está o controle USB, ali o regulador de tensão, são os principais componentes que eu tinha mostrado para vocês, né? Como eu falei, o projeto Arduino oferece outras opções de placa de protótipo. A gente tem o Arduino Nano, que é o Arduino Uno que a gente acabou de ver, só que menorzinho, bem menor. A vantagem desse Arduino Nano é que, como ele é muito menor, você consegue implementar projetos menores. Então, por exemplo, para você fazer o seu drone voar, vai ser muito mais fácil fazer ele funcionar no Arduino Nano do que no Uno. Ele é muito menor o tamanho, tá? Então vai ocupar menos espaço, vai ser mais leve, tá? Além disso, ele é uma placa de protótipo que permite que você solde as suas componentes de entrada e saída nele, ao invés de conectar fios, como acontece no Arduino Uno. Fio é um negócio que dá falta de contato. Com a solda não dá falta de contato. Então o Arduino Nano, além de tudo, é mais barato, né? E acabou se transformando numa mania. Todo projeto de computação física baseado no Arduino Uno usa, na verdade, o Arduino Nano, que é igualzinho ao Arduino Uno, igualzinho, só que menor. Tá? Além disso, tem o Arduino Mega, o nome já diz, né? Se você precisar de muitas portas de entrada e saída, você tem o Mega. Tem o LilyPad, que é para projetos vestíveis. Você pode, por exemplo, fazer uma roupa com uns LEDs, né? Fazer um boné com o nome do seu time, sei lá, e controlar isso usando um sistema de computação física. Aí o LilyPad é o ideal, porque ele é bem pequeno, você consegue costurar ele na roupa. Como ele é muito pequeno, ele realmente permite aplicações inusitadas, né? Vestíveis mesmo. Você tem o R4, que eu falei, a versão 4, que tem duas subversões, tem a mínima e tem a Wi-Fi. Esse é o Arduino Uno versão 4, tá? Que já está disponível. Então aqui é o Arduino Nano, eu coloquei o Arduino Uno do lado, vocês veem que ele é muito menor, né, pessoal? Claramente bem menor. Você vê aqui, por exemplo, a porta USB dele é aquela mini USB. Né? Porque senão não cabe a porta USB. Então ele é muito menor e faz a mesma coisa. Na verdade, tem até mais coisa do que o Arduino Uno. Por exemplo, o Arduino Uno tem 6 portas analógicas, né, de entrada. O Nano tem 7. Então, quer dizer, tem coisas até a mais do que o Arduino Uno, só que num espaço bem menor. Em compensação, tem que ser na base da solda. Você não consegue encaixar os fiozinhos como a gente consegue fazer aqui nessas posições do Arduino Uno, né? Aqui. Não consegue fazer isso, tem que soldar. Então, para montagem é mais difícil
Principalmente o pessoal que não tem nenhuma experiência mesmo, vai ter dificuldade para conectar as coisas, tá? Vamos lá. O Arduino Mega, que eu tinha falado para vocês, você vê que ele é um pouquinho maior do que o Arduino Uno, só que tem uma quantidade de porta de saída muito grande. O Arduino Uno tinha 14, ele tem 54. Então dá para você ligar tudo que você imaginar. Analógico ele tinha 4, ele tem o Mega tem 16. O Arduino Uno tinha uma entrada para porta USB. O Arduino Mega tem 4 entradas. Você permite fazer projetos bem mais sofisticados. Essa é a realidade, tá? Você tem um projeto muito grande, o Arduino Mega é mais interessante. O LilyPad, eu não consegui botar em escala, que ele é bem pequenininho, só não eu consegui enxergar. Então, o LilyPad é assim. Esses furinhos aqui é para você prender na roupa, né? Projetos vestíveis, como se diz. E aqui eu dei só um exemplo, né, do LilyPad. O cara botou a mão para a esquerda, ó, motociclista, né? Ele fez o pisca-pisca para a esquerda, levantando a mão, piscou para a direita. Então o cara pode fazer um casaco que funciona como um indicador de seta, né? Apenas pelo movimento do braço. Ele colocou um sensor aí no braço, com certeza, e com isso o LilyPad aciona os LEDs, indicando para que lado ele vai virar. Esse é o versão 4, que eu tinha comentado com vocês, né? A versão 4 do Arduino Uno. Eu não vou entrar em detalhes, porque, é como eu falei, né? É muito pouco usado. Mas, por exemplo, a memória RAM dele é 16 vezes maior do que a do Uno, é 32K. A flash é 8 vezes maior. E a memória ROM, que é apenas leitura, né, para você guardar a informação de forma permanente, é 8 vezes maior. Ou seja, ele tem a capacidade bem superior. Ele usa um outro processador que não tem nada a ver com o processador da versão 3. Aliás, isso é uma coisa interessante do projeto Arduino. Eles não são, como é que eu diria, não são fiéis a um determinado fabricante. Eles usam o fabricante que eles acham mais interessante. Além disso, ele tem recursos novos, como, por exemplo, um relógio anexado para manter a hora e a data, né? Um conversor digital analógico que só tinha no Arduino Leonardo, agora você tem no R4, então você pode fazer música. Tem muitos recursos interessantes, tá, pessoal? Muitos recursos interessantes, mais precisão nas conversões. Então, ele é um produto mais interessante, bem mais caro e com muito menos documentação, pelo menos por enquanto. Essa é a versão Wi-Fi, né, que tem uma matriz de LEDs também. Você pode mandar acender uma mensagem, vai aparecer uma mensagem aqui, tá? Pode ser interessante se escrever alguma coisa, você consegue escrever usando esses LEDs. E você consegue ter 2 redes I2C, em vez de uma rede só. Então você pode se conectar com 2 conjuntos de dispositivos externos. Uma placa como essa dá para você ligar, sei lá, um robô relativamente complexo, tá? Nela. Aí, para o robô funcionar, vai depender do seu programa. Não mais do hardware, porque o hardware é mais simples, tá? Nesse caso. Além da linha Arduino, tem também a linha de outros fabricantes, né? Tem a Node LCU, tem o ESP32, que é muito conhecido. Tem o TINCE4, que é uma versão de altíssima performance para projetos que precisam de performance. Tem a linha MSP430, para quem precisa de pouca consumo de energia. E a STM32, que tem um pouquinho de cada. Para depender do projeto, pode ser melhor do que usar uma solução baseada no Arduino. Dentre essas que eu falei, com certeza a mais famosa é a ESP32. Essa placa está completamente fora de proporção, viu, pessoal? Ela é bem menor que isso. Aqui é só para demonstrar em detalhes. Você tem hoje, você consegue comprar com custo bem acessível essa porta, então você monta projetos mais sofisticados com ela. O problema, insisto, é que não tem a mesma documentação do que o Arduino, então você vai ter dificuldade para descobrir como funciona essas coisas, tá? Mas é uma solução bem interessante.